boca, a orelha, pescoço, descendo, os corra de chocolate, vai descendo. Quero dar parabéns, você realmente é a mulher que faria qualquer homem amante das mulheres feliz. Uma mulher com transtorno mental transa com um mendigo, o marido chocado com a cena, espanca o mendigo que, ao se recuperar, expõe detalhes da relação sexual na imprensa. Partidos convidam o mendigo para ser candidato e uma galera aplaude. Mundo louco. Esse comentário foi feito por Flávio Augusto, do perfil Geração de Valor. Ele tem mais de 500 mil seguidores só no Twitter. Você concorda com esse pensamento? Na sua opinião, o mundo realmente tem apresentado inversão de comportamentos, de ética, de valores? Vem comigo, eu sou Ezequiel Manhãs e este é o Infocast, o podcast do Infoco. A advogada Deolane Bezerra, que ficou famosa nos últimos meses na internet, também deixou um comentário sobre o fato de Givaldo Alves, de 48 anos, ter virado uma espécie de celebridade na internet. Pessoal, até presença VIP em baladas aqui no Rio de Janeiro ele fez. Também está caminhando em public posts, aquelas publicidades no Instagram. É de respirar fundo. Vamos ouvir um trecho do que a Deolane disse. O povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte. O cara ajudou a afundar uma mulher e as outras mulheres ainda em cima, dando beijo, abraço, fazendo tatuagem. Ajuda, né? Vamos raciocinar, pensar na vida. A mulher tá até agora como? Transtornada na clínica psiquiátrica. E esse cara dando risada aí. Um monte de mulherada linda, beijando, agarrando. Credo. Ai, me julguem. Bom, para essa edição do Infocast convidei dois especialistas, um psiquiatra e uma psicanalista. O primeiro vai falar sobre a fase maníaca com sintomas psicóticos do transtorno afetivo bipolar, que foi algo apresentado pela vítima, que teve relações sexuais com Givaldo dentro de um carro lá em Brasília. Você lembra? O caso viralizou de uma forma grandiosa nas redes sociais. Foi no bairro Jardim Roriz, em Planaltina, no Distrito Federal, e foi todo gravado por câmeras de segurança no último dia 9 de março. Imagens divulgadas mostram o personal trainer Eduardo Alves, esposo da vítima, indo até um carro e espancando Givaldo, que realizava relações sexuais com a mulher do personal. Givaldo saiu do veículo sem roupa e continuou sendo agredido na rua por Eduardo. A agressão foi registrada na delegacia de Planaltina. Givaldo, Eduardo e sua esposa foram encaminhados para o Hospital Regional de Planaltina para exames dos ferimentos. Na delegacia, o personal alegou que pensava que sua esposa estava sendo vítima de um abuso sexual. Segundo Eduardo, a esposa saiu com a sogra para poder ajudar pessoas em situação de rua. No entanto, elas se separaram e ele não recebeu mais notícias. E logo depois, ele começou a procurá-la. Foi aí que Eduardo encontrou o carro de sua esposa e flagrou os dois juntos. Em áudio gravado do depoimento, que também viralizou, a esposa de Eduardo citou que viu o homem em situação de rua como se fosse seu marido e, por isso, consentiu a relação. Me deu vontade de me dar um abraço, aí eu dei um abraço nele. Porque, de novo, eu estava enxergando ele como o Eduardo, né? Eu enxergava aquele morador de rua como o Eduardo. E aí ele me pediu um abraço e eu abracei. Antes disso, quando a gente sentou no banco, ele queria fazer carinho nos meus pés. Eu não sei porquê. E ele falou pra mim não me preocupar, antes da gente chegar também, falando pra mim não me preocupar com a multidão que tinha ao redor, que ninguém estava enxergando. Só existia eu e ele ali. Mas agora eu te pergunto, o que motiva uma pessoa que possivelmente teria se aproveitado de uma mulher, digamos que fora de si, em surto psicótico, a ganhar tanta fama? Até onde vão os limites da zoação na internet? Qual a necessidade de tudo isso? Givaldo hoje tem mais de 400 mil seguidores só no Instagram. A psicanalista Andréa Ladislau citou alguns exemplos. Essa história que esteve aí e está repercutindo bastante ainda nas redes sociais, nos grandes meios de comunicação, do mendigo que foi encontrado transando com uma mulher nas ruas de Brasília, tornou-se um evento midiático. Claro que com requintes e com vários elementos muito voltados até para o psicológico do ser humano. Uma vez que o ser humano, por sua necessidade de pertencimento, de pertencer a algum grupo e ao mesmo tempo de uma necessidade natural de criar heróis, acabou de alguma forma elevando esse homem, esse personagem, a uma figuração pública gigantesca, onde ele, de uma certa maneira, ele está ganhando espaço
espaço, ele está ganhando mídia. E por que isso acontece? Normalmente isso vai acontecer porque, aliado a essa necessidade de pertencimento, existe um processo de estimulação do prazer, do princípio de prazer, que é inerente a todo ser humano e que traz à tona os desejos recalcados do inconsciente, aguçando aí os aspectos e os sentimentos de voyeurismo e de exibicionismo. Esse personagem, essa pessoa que foi o mendigo, ele acabou suscitando tudo isso. E aí, dessa forma, gerou uma trama que chama atenção, uma trama que fez sucesso e uma trama que elevou esse homem a estar estampando capas de jornais, grandes meios de comunicação, grandes plataformas e portais de mídias sociais. Tudo por conta dessa necessidade de endeusamento que o ser humano tem. Pois é, obrigado, doutor André, pela sua participação. E seguindo aqui, o Givaldo Alves deu o que falar nas redes sociais, continua dando o que falar, já que ele foi flagrado trocando beijos e carinhos com a influencer Grazi Mourão, de 22 anos. Os vídeos e fotos de Givaldo com a loira foram compartilhados pelo youtuber Diego Aguiar. Eles estavam em uma balada na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A influencer tem mais de 1,5 milhão de seguidores. Sua principal fonte de renda é a plataforma OnlyFans, onde fatura uma boa grana vendendo fotos sensuais. Enfim, os últimos dias de Givaldo na capital fluminense, portanto, têm sido bem agitados. Em entrevista recente, ele já chegou a dizer que não se arrepende do fato de ter tido relações com a mulher no Distrito Federal. Enquanto isso, ela segue internada em um hospital público de Brasília em tratamento psiquiátrico. O psiquiatra Ailton Castro, formado pela Faculdade de Medicina do Vale do Aço, em Minas Gerais, explica ao Infocast que o transtorno afetivo bipolar em fase maníaca psicótica provoca aumento de energia do pensamento e a pessoa começa a ficar grandiosa, o ego sobe e ao contrário da depressão. Além disso, ele diz que a condição pode provocar hipersexualização. É um assunto bem sério. Vamos ouvir. É um transtorno de grande impacto para a vida dos seus portadores e para as pessoas que estão próximas. Quase sempre ou na sua totalidade cursam com a necessidade de internação. Nessa fase, o humor é caracterizado por uma polarização que vai da euforia à irritabilidade, com duração maior que 7 dias na maior parte do tempo. Há um aumento anormal da energia ou da atividade dirigida a objetos. Uma certa compulsão por trabalho, por sexo, por esporte, domina a vida desse paciente como se fosse uma temática. Muita energia mesmo gasta neste momento. A presença de sintomas como autoestima grandiosa, redução da necessidade de sono, uma fala acelerada, uma certa pressão. Quem está próximo não consegue acompanhar e quando tenta acompanhar ou fazer alguma intervenção, o paciente se volta com uma grande irritabilidade. Seus pensamentos são muito desconexos e há uma fuga de ideia. Os assuntos, eles não se conectam entre si. É muito comum o paciente pular de um assunto para o outro sem nenhuma lógica. A atenção também é facilmente desviada por estímulos externos. Esse aumento da energia dirigida a objetos, seja trabalho, o que for, causa uma certa agitação psicomotora. E esse paciente começa a experimentar a ausência de crítica e da consequência dos seus atos. E ele começa a se envolver em atividades potencialmente arriscadas, como compras excessivas, indiscriminações sexuais, investimentos financeiros sem nenhum cabimento. Pessoal, e o especialista contou ainda que muita gente pensa que o transtorno bipolar ocorre da seguinte forma: um dia acordei bem-humorado, à tarde estou irritado e à noite brigando com todo mundo. Mas segundo o especialista Ailton, não é por aí. Na verdade, isso é o normal, a gente pode variar de humor durante o dia. Já no caso do transtorno bipolar, há uma alteração duradoura de humor que dura pelo menos 7 dias. Tudo isso vai cursar com o quê? Com perturbações e prejuízos do funcionamento social, familiar, acadêmico, seja de qual for a esfera. A
prejuízos, quase sempre a necessidade de hospitalização para resguardar o paciente e as pessoas que estão próximas. Associado a todos esses sintomas de humor, ainda acrescenta-se os delírios e as alucinações. Delírios são crenças fixas que podem ser religiosas, delírio de grandeza, delírio de perseguição. As alucinações são sensações muito semelhantes às percepções sensitivas, como tato, olfato, visão, e não estão sob o controle do portador que está experimentando. As alucinações mais comuns são as alucinações visuais e auditivas, e elas causam um grande terror, um grande impacto na pessoa que está vendo. Não tente falar que a pessoa não está ouvindo nada, que não está vendo nada, porque há produção interna dessas imagens e causa um grande sofrimento. Estamos aqui para ajudar, não para criticar e nem para julgar. Não somos pastores, não somos juízes, não somos padres. Tudo que envolve emoção e comportamento envolve muita crítica e juízo de valor. Deixe isso para quem é de competência. Somos seres humanos e estamos aqui para ajudar seres humanos. Quando você identificar ou souber de alguém que está nessa situação, saiba que essa pessoa está em situação total de vulnerabilidade. Não consegue responder pelos seus atos. Necessita, sim, de hospitalização, de acolhimento, de ser acompanhada e de ser resguardada de si e de terceiros. Não julgue, não critique, acolha. Tá aí o recado do especialista, e que possamos entender cada vez mais que com saúde mental não se brinca. O Infocast fica por aqui. Esse programa contou com a produção de Ezequiel Manhães, sonoplastia Lucas Alvarenga, edição Ramon Ribeiro. Você acessa o nosso podcast pela plataforma Spotify, pelo nosso canal do YouTube, www.youtube.com/Emfoco site de notícias, e também pelo Apple Podcasts.